E aí, pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do 8º ano. E nessa aula a gente vai falar sobre a Guerra Civil Norte-Americana. Em especial, vamos ver como ocorre essa Guerra Civil, né, Norte versus Sul. Como vai ocorrer essa parte tão importante da história dos Estados Unidos. Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Primeiro, a gente vai ver o objetivo, né? Qual é o objetivo da nossa aula? O objetivo é analisar as consequências da Guerra Civil Americana para os estados do Norte e do Sul. Como é que ocorreu essa guerra? Quais as consequências para essa nação dos Estados Unidos com relação, né, a esse conflito? Aqui a gente tem a bandeira de 4 de julho de 1863, que mostra um pouco, né, parte da história norte-americana. Bom, a Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra da Secessão, então, tanto por um lado vocês podem acabar ouvindo esse termo Guerra Civil Americana, como também Guerra da Secessão, são as mesmas coisas. Ela envolveu ali os territórios dos Estados Unidos, principalmente partes do Norte e do Sul. E daí eu quero saber, você sabe o que é uma guerra civil? Aqui a gente tem a bandeira do Exército Confederado de 1860. São bandeiras diferentes que mostram situações diversas dentro da história dos Estados Unidos. Uma guerra civil, ela pode ser definida como uma disputa ou um conflito armado entre grupos civis opostos dentro de um país. O termo civil, ele é uma palavra de origem latina, civilis, que significa cidadão. Ou seja, uma guerra civil, ela vai envolver os indivíduos que vivem naquele território. Muitas vezes outros podem vir de outros territórios, mas ela vai ocorrer naquele espaço civil. Aqui a gente tem a Batalha de Franklin, de 1864, que também ocorreu dentro dos Estados Unidos. Bom, vamos dar uma olhada nessa notícia? Essa notícia aqui, ela fala sobre o caso Dred Scott. O caso Dred Scott, ele é um caso bastante importante dentro da história norte-americana, porque ela vai ser a decisão que vai impulsionar a Guerra Civil Americana. Claro que vão existir alguns outros fatos isolados, mas esse foi um acontecimento bastante importante para para iniciar essa guerra. Olha só, Dred Scott, ele era um homem negro, né, dos Estados Unidos. Ele nasceu escravizado e ele foi morar com o seu dono no norte dos Estados Unidos. Só que o norte dos Estados Unidos, ele era livre da escravidão. Isso mesmo, dentro de alguns territórios do que eram os Estados Unidos nesse período, existiam alguns estados que eles não tinham a adoção da escravidão. E outros estados adotavam a escravidão como uma mão de obra, né? Daí, com a morte do seu dono, né, o Dred Scott, ele foi à justiça pedir a liberdade dele e ela foi negada. Isso acabou gerando uma série de protestos, porque dentro dos Estados Unidos eles já tinham um movimento abolicionista muito forte. Eles vão utilizar esse caso como um meio de tentar modificar a estrutura total, né, da política e da sociedade norte-americana com relação à escravidão. E na sua opinião, como a escravidão ela afetou a vida desses escravos, desses homens, né? Veja só, foi tirado a liberdade de ser um cidadão a essas pessoas. Elas estavam amarradas por questões legais a um determinado indivíduo, a um determinado trabalho, e não podiam, então, né, ser donos da sua própria liberdade. Bom, na década de 1850, enquanto a marcha para o oeste seguia o seu curso, as diferenças entre o centro-norte e o sul tornavam-se cada vez mais visíveis. Mas o que foi essa marcha para o oeste? Bom, após a independência dos Estados Unidos, existia toda uma intenção de se expandir o território norte-americano, que antes estava mais localizado na parte litorânea, onde estavam as 13 colônias. A
marcha para o oeste nada mais do que foi a ideia de se expandir o território para em direção ao oeste. Enquanto ocorria essa marcha para o oeste, esse desejo de expansão territorial, também estava ocorrendo esse conflito de interesses e de ideias entre duas porções dos Estados Unidos, a porção do lado, né, centro-norte, e a porção do sul. E daí, o que causou a Guerra Civil Americana e quais foram as suas consequências? A Guerra Civil Americana, a secessão ou a Guerra da Secessão, ela é extremamente importante para a gente pensar não só na formação e na conceituação do que é os Estados Unidos, mas também ela vai refletir muito nas leis com relação ao movimento abolicionista dentro, inclusive, do Brasil. Bom, qual era o contexto? No centro-norte predominavam o trabalho livre e a pequena propriedade. As indústrias prosperavam e vendiam boa parte da sua produção para o mercado interno. Então a região norte dos Estados Unidos, ela já não adotava o trabalho à mão de obra escrava, isso já vinha de um período bem anterior, e ela era uma região que prosperava bastante. Já a região sul, né, se predominava o trabalho escravo e a grande propriedade escravista, que também era chamada de plantation. Né? As fazendas de anil, fumo e algodão, elas vendiam os seus produtos para o mercado externo. Então veja, de um lado a gente tinha uma economia totalmente diferenciada no norte, sem o trabalho escravo. Do outro lado a gente tinha, né, o trabalho escravo e a produção principalmente sendo vendida para o mercado externo. Essas diferenças entre o centro-norte e o sul, elas vão acabar impulsionando a Guerra Civil Americana, ou Guerra da Secessão, que tem reflexos até a contemporaneidade, porque isso tudo vai trazer uma grande discussão, principalmente para se pensar qual é o lugar do negro dentro da sociedade norte-americana nos dias atuais. Bom, chegamos à nossa primeira atividade. Pessoal, copiem, respondam no caderno de vocês e a gente já volta para ver se está tudo certo. Vamos dar uma olhada nessa atividade, pessoal? Olha só, estamos analisando a Guerra Civil Americana. Você sabe o que significa uma guerra civil? E uma guerra civil, ela pode ser definida como uma disputa ou um conflito armado entre grupos civis opostos.
dentro de um país. O termo civil é uma palavra de origem latina, civilis, que significa cidadão, então ela envolve os cidadãos de uma nação. Bom, a Guerra Civil Norte-Americana. Aqui a gente tem um mapa que mostra um pouco dessa divisão existente, né, que vai gerar a Guerra Civil Norte-Americana. Então, a parte que está em amarelo são os estados da União. A parte que está num rosa mais escuro, né, localizada ali ao sul, estão os Estados Confederados. E a parte que tem ali no meio, entre o amarelo e o rosa mais escuro, um rosa mais claro, são os estados escravistas que permaneceram na União. Esses grupos, né, localizados ao norte, localizados ao sul, e tem essa parte central ali, esses grupos, eles vão acabar então tendo divergências. Eles já eram bastante diferentes e eles vão ter muitas divergências. A maior delas vai ser gerada com relação ao escravismo. Ele deve acabar ou ele não deve, né? Bom, os fazendeiros do sul e os empresários do centro-norte tiveram interesses conflitantes. Enquanto os empresários eram, em sua maioria, contrários à escravidão e já tinham desenvolvido todo um processo de trabalho principalmente assalariado, onde se visava um conceito já de implantação grande do capitalismo, os sulistas eles queriam conservá-la e expandi-la para novos estados incorporados na marcha para o oeste, ou seja, que o escravismo não ficasse apenas ali naquela região sul, que a região oeste toda fosse dominada pela escravidão. Um debate sobre a questão tomou conta do país, e esse debate ele estava tanto em meios intelectuais, governamentais, como na própria população que questionava essa situação. E os sulistas eles dominavam o cenário político há anos, então a posição do escravismo ela acabava tomando, né, uma posição de liderança dentro dessas ideias. Em 1860, a situação ela se inverte totalmente, porque vai ser eleito o nortista Abraham Lincoln, o líder do Partido Republicano, que foi eleito presidente dos Estados Unidos. Sua principal bandeira era a união do país a qualquer preço, e inclusive ele também defendia o fim da escravidão. Então essas ideias de Abraham Lincoln, elas vão se expandir pela nação, inclusive para a nova região que estava sendo tomada do oeste, e os sulistas não vão gostar nada dessas novas ideias desse novo presidente. Aqui a gente tem uma imagem de Abraham Lincoln em 1864, insatisfeitos com o resultado das eleições, porque o Sul não conseguia admitir que uma pessoa do Norte havia ganhado, sido eleito como presidente dos Estados Unidos. 7 estados do Sul, eles se separaram da União e eles formaram um país à parte. Ou seja, é como se ocorresse uma divisão dentro dos Estados Unidos e o Sul passava a ser uma nova nação, né? Eles formaram então os chamados Estados Confederados da América, que é exatamente essa parte em um rosa mais forte, né, mais escuro, onde então eles se isolaram do restante dos Estados Unidos. Bom, a secessão, que também significa separação, ela foi recusada e teve início então uma guerra civil, que é essa guerra civil norte-americana ou Guerra da Secessão, que ocorreu de 1861 a 1865. Então veja só, o restante ali, os estados do norte, eles não aceitaram essa separação dos sulistas e eles disseram que isso não era viável para a construção daquela nova nação. Foi por isso que iniciou então essa chamada Guerra da Secessão. No começo da guerra, os sulistas eles obtiveram importantes vitórias. Mas no decorrer do conflito, os nortistas impuseram sua superioridade numérica, econômica e militar. É claro que isso ao longo da guerra vai sendo modificado, porque inicialmente os sulistas eles tinham um poder militar maior, mas isso tudo vai sendo transformado no decorrer dos anos da guerra.
Bom, aqui a gente tem um quadro que mostra um pouco das diferenças que existiam entre o Centro-Norte e o Sul, com relação à população. O Centro-Norte ele tinha mais ou menos 20 milhões de pessoas, o Sul tinha mais ou menos 10 milhões, onde 3,5 milhões eram escravos. A gente vai ver que com relação ao poder econômico militar, o Centro-Norte ele tinha já um parque industrial bastante sólido, já tinham desenvolvido um processo de industrialização, questões relacionadas a transporte, e eles já tinham também indústrias bélicas lá. A gente vai ver que o Sul, eles tinham poucas indústrias de armas e eles mais se focavam no processo de industrialização, de agricultura, né? E daí a gente vai ver o número de mortos nesse conflito. Dentro do Centro-Norte vão ser 360 mil pessoas e dentro do Sul 250 mil pessoas. Bom, chegamos aqui na nossa atividade. Copiem, respondam no caderno e nós já voltamos. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Qual o principal motivo que desencadeou a Guerra Civil Americana? E nós chegamos aqui. O principal motivo foram as diferenças existentes entre o Centro-Norte e o Sul dos Estados Unidos. Essas diferenças, principalmente as questões quanto ao trabalho livre e ao trabalho escravo, geraram divergências que expandiram a guerra. Bom, a Guerra Civil Norte-Americana. Depois de uma série de batalhas extremamente sangrentas, a convicção de que lutavam por uma América livre e unida e a força dos soldados afro-americanos que ajudaram, em sua grande maioria, a parte do norte, né, os nortistas, a vencerem a guerra. Em meados de 1865, então, a gente vai ter o fim dessa guerra, e o Sul, então, ele reconhecia oficialmente a sua derrota, voltava então a se anexar como um todo ao contexto do que eram os Estados Unidos da América. Aqui a gente tem um membro da Infantaria Negra em 1863 dessa Guerra Civil Norte-Americana. Chegamos na nossa atividade. Gente, com atenção, elaborem um quadro sobre as diferenças entre o Centro-Norte e o Sul dos Estados Unidos e a gente já volta para ver como vocês organizaram isso.
Então, vamos ver como a gente poderia organizar, como vocês organizaram esse quadro? Bom, Centro-Norte, algumas informações sobre a questão do Centro-Norte. Eles tinham um trabalho livre, eles já tinham a pequena propriedade e várias pequenas indústrias. A região Sul, ela tinha trabalho escravo, grande propriedade escravista, a plantation, e acabavam trabalhando muito com a agricultura. Bom, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos que tanto o sul quanto o norte dos Estados Unidos, isso após a independência e durante o processo de expansão territorial para o oeste dos Estados Unidos, nós vamos ver que essas duas regiões elas vão divergir em ideias, tanto em ideias quanto em como elas se organizam. Os estados ligados ao norte, eles tinham um poder econômico maior, eles já tinham indústria e não tinham trabalho escravo. Já os estados do sul utilizavam muito o trabalho escravo e trabalhavam com bastante a agricultura, né? Esses dois estados, eles vão acabar entrando em conflito, principalmente porque os estados do sul vão querer se separar do restante dos Estados Unidos. Vai ocorrer a chamada Guerra Civil ou Guerra da Secessão norte-americana. O norte vai vencer essa guerra e então os dois voltam a ser e formar um estado geográfico só. É isso aí, pessoal. Até a próxima.